Pessoal, hoje são 1º de março de 2026. Eu quero fazer um comentário sobre esporte, futebol. Meus vídeos não são nessa área, mas eu quero fazer um comentário porque eu penso que pode ajudar muito ao Brasil. Você que é um ouvinte, por favor, leve à frente, se você concordar comigo, porque isso pode ajudar muito a nossa seleção dentro desse ano que vai ocorrer a Copa. É sobre o Vini, o Hendrix e o Neymar, certo? O que me estimulou a fazer esse comentário aqui é o que tem saído direto na mídia esportiva, que a gente vê que quando vamos falar do Hendrix primeiro, quando ele estava lá na reserva do Real Madrid, praticamente quase 99%, praticamente 100% de todas as análises que a gente lia, ouvia sobre ele, eram pessoas colocando ele para baixo, dizendo que ele menosprezando, outros não menosprezando, mas dizendo como é que era ridículo ele ficar naquela situação ali e tal, mas ninguém propunha ele para um outro time. E quando se propunha, tinha que ser para um outro grande time. Eu lembro que na época eu ainda fiquei pensando comigo, gente, ele seria muito mais sucesso se ele fosse para um time pequeno, desse conta do recado, ele ia conseguir voltar ao ponto de sucesso dele absoluto, de quando ele foi vendido para o exterior, né? E do que ter que enfrentar um outro time grande, porque o Real Madrid era um time estruturado, ele não estava com espaço, um outro time grande, ele ia chegar no outro time grande também num time estruturado. E se viesse a ocorrer de novo a reserva, ficaria muito pior para ele. Mas eu não vi ninguém falando análise assim. Ok. Como meu processo aqui não é esporte, eu não comentei esse ponto meu. Mas agora eu estou vendo que já que ele está indo muito bem, ótimo, parabéns, e eu desejo o melhor possível para ele. Porém, vou voltar nele no final, que eu quero mostrar um erro que ele comete. Ele, o Vini e o próprio Neymar. Quanto ao Neymar e o Vini é absolutamente inquestionável. Ele está assegurado a vaga dele na Copa. Ponto. Final. Quanto ao Neymar, hoje a mídia trabalha forte, tentando convencer o professor Ancelotti a levá-lo para a Copa. Eu discordo disso. Me desculpa ao senhor Neymar, se ele estiver ouvindo esse vídeo, me desculpa, não é nada pessoal. Mas você, como uma pessoa íntegra, uma pessoa que já pegou uma idade, não é mais de ficar fazendo as gracinhas que fazia quando era jovem, né? Praticamente treinava pouco e parecia muito em boates, mas você vai entender o que é o meu ponto. E se você é um brasileiro raiz, você como eu sou, você sabe que a sua doação vai ser muito mais valiosa para o Brasil. Essa doação seria de você não ir à Copa, do que você ir à Copa. Agora veja a minha análise desse porquê, e que eu espero que você compreenda, como um homem que sabe ouvir, não é? Meu prezado, olha, a sua carreira foi fantástica. A sua carreira. Nós temos o Vini, por exemplo. Se comparar os números, se vê que você está bem à frente, certo? Tem chance até de nem ser batido nos seus números, porque são fabulosos. Ou seja, tudo que você entregou em campo foi fantástico, certo? E milhões e milhões de brasileiros vão morrer com você na memória, como um super ídolo. Mas veja, Neymar, a sua idade, eu lembro quando eu tinha a sua idade, lá para trás, que eu estou já estou caminhando para a cova.
Mas veja você sabe que a gente não se recupera fácil, certo? A sua posição é uma posição que você toma muito baque, você, você sofre muita carga de meio de campo e defesa, vem contra você. Então você está sujeito a sofrer muito mais acidente de trabalho do que qualquer outro jogador que jogue mais na defesa, é, qualquer outra posição. A sua posição é uma posição de andarilho dentro de campo, não é? Você é um camisa 10, você distribui, você arma, você cria. Então você não é um jogador de ponto, marcado dentro de campo. Você é um jogador que está em todas as coras do campo, você está presente. Porque você é um craque e você põe isso em prática, não é? Quantos que são meio de campo 10 e não saem nem do lugar, não é? Pois é. Então isso é uma coisa fantástica, é um futebol que você sabe jogar, e muito bem. Mas veja você, se você sofreu uma contusão, certo? O, o professor Ancelotti vai armar um time e com muita possibilidade de estruturar um time baseado com você dentro de campo e o Vini, por exemplo. Vamos dizer, vou colocar o Vini, nem vou colocar o Hendrix, porque o Vini eu tenho absoluta certeza que ele vai, e eu estou torcendo para o Hendrix conseguir a vaga. Mas você, sendo um ponto central no esquema, é torcer para nada acontecer com você durante todo o trajeto, todo o campeonato da Copa do Mundo. E do jeito que o futebol hoje está corrido, você sabe muito bem disso. Do jeito que o futebol está corrido, é muito provável que possa acontecer alguma coisa com você ou com qualquer outro companheiro na sua posição, porque vocês são da malha que distribui e não fixo, não é? E é o cérebro, compreendeu? Você não vai conseguir, se você sofrer, você não vai conseguir se recuperar para os próximos jogos, porque na sua idade a recuperação não é a mesma de um jogador de 18, 20 e poucos anos, não é a mesma, não é? Sendo que a cada jogo na Copa do Mundo a velocidade vai ficar muito maior. Compreende esse processo? Porque você chega com gás para o primeiro jogo, para o segundo jogo, para o terceiro jogo, vai mudar de fase se passar. Se você mudar de fase, já não é o mesmo gás. Você vai ficar muito mais energético. A esperança aumenta muito mais. Então, quer dizer, você vai correr muito mais e você pode se acidentar também muito mais do que cá na primeira fase. Era isso que eu queria deixar, esse comentário. Certo? E o outro comentário, ainda sobre você. Nessa parte, não é uma falta de respeito minha com você em estar falando isso. Mas a gente tem que pegar as possibilidades das coisas que vão acontecer. Porque quando se faz um torneio como a Copa do Mundo, a gente tem que analisar todos os aspectos. Todos. Então veja você. Você chegar na seleção, você não é um jogador desconhecido. Você é um ídolo, não é? E isso pode afetar muito o time. Exatamente, meu querido Neymar, por causa que seu nível ficou muito alto em relação a todo o resto do time, certo? Você construiu uma história, rapaz, uma história fantástica, certo? E pena que você, na sua carreira, você teve muitas baixas com essa história de que sempre estava em boate, sempre estava cheio de namoradas. Infelizmente, esse erro você cometeu. Mas, de qualquer forma, você chegou ainda no pique do jeito que você está. Ótimo, parabéns. Mas o passado construído não vai ajudar, entendeu? Por causa que muita gente, infelizmente, por inveja, tá, Neymar? Isso é por inveja. Muita gente vai jogar contra você na inveja, certo? E não como um profissional. Olha o que ocorreu com o Vini, por exemplo, uma semana ou uma semana e meia para trás, certo?
Hoje é 1º de março de 2026. Um jogador argentino gritando no rosto do Vini que ele tinha uma Copa do Mundo. E o Vini depois deu até a resposta, marcando um golaço, não é? Naquela vitória de 1-0 contra o Benfica. Pois é. Então, as pessoas hoje não estão jogando futebol, mas jogam futebol em 50%, os outros 50% vêm com manias de revanche, manias de menosprezar os companheiros do outro time que eles não gostam. Quer dizer, um confrontamento. O futebol está assim, não é? Você mesmo agora no Santos, olha o que você está sofrendo nas partidas do Santos. Eu considero isso uma falta de respeito, entendeu? Por tudo que você fez. Mas isso vai acontecer na Copa do Mundo, certo? Então, não é. Psicologicamente, eu até considero que você está preparado para isso, para enfrentar isso. Mas o resto do time não está preparado para enfrentar isso. Por mais que o professor Ancelotti crie um departamento psicológico para todos os jogadores, como a CBF vem fazendo, com outros titulares da comissão técnica, que já se foram, mas não é. O time nosso ainda tem muita gente jovem que está chegando e não é fácil, certo? Mas o fator mesmo que me preocupa é a sua condição física que você vai enfrentar na Copa, certo? Você vai se estar bem, se você estiver bem e for, mas o problema é o baque que você pode receber, você entendeu? Inclusive, vou deixar um comentário para você que pode até te alertar muito e pode até te ajudar muito no momento que você está no Santos. Nós temos um treinador muito importante para o Brasil, lá do Sul, certo? E ele encontrou com o jogador Pato, que você conhece. Ele conheceu o Pato antes do Pato ir para a Europa. E ele viu o Pato pessoalmente. O Pato tinha retornado para o Brasil. E o Pato estava concentrado no hotel. Ou era ele que estava concentrado no hotel com a equipe que ele estava, uma equipe do Rio. Eu não estou certo agora. Eu só sei que houve o encontro dos dois, amigavelmente, e eu vou falar isso porque ele falou isso na mídia. Eu não poderia falar isso aqui. Mas ele disse que ficou impressionado como é que o Pato se transformou, como que o Pato virou outra pessoa, que carga muscular que ele ganhou absurda, né? Então ele disse que, na opinião dele, o Pato, que era um jogador extremamente ágil, muito técnico, mas ele perdeu praticamente mais de 50% de toda aquela agilidade, de toda aquela explosão, exatamente por causa da carga muscular que ele adquiriu. E por causa dessa carga muscular, que não foi bem trabalhada, é aí que está o ponto, tá, Neymar? Ele se contundia muito facilmente dentro de campo. Se ele teve um recorde, vamos dizer, de 1 mês, de 2 meses antes da última contusão, ele teve no recorde dele 4, 5 contusões, todas foram praticamente sem bola, sem contato nenhum físico. Foi correndo dentro do campo. Então isso prova que a carga muscular ficou pesada e desequilibrou o sistema dele de agilidade, movimentação, e qualquer excesso vinha contusão. Então, o seu caso também, você pegou muita carga muscular. Olha o Neymar de 15 anos atrás, vamos pegar assim, não é? Nada a ver com você, absolutamente não. Você é um outro homem, não é? Então, essa carga eu não vou ajuizar que as equipes que trabalharam com você, não é? Os preparadores físicos, mas que tem alguma culpa nesse tanto de contusões que você sofre e também leva tempo a recuperar, mas de qualquer forma tem muito a ver, sem menosprezar o trabalho dessas pessoas. Ninguém faz nada por. Já pensou fazer uma construção muscular numa pessoa de forma maldosa? Não, não vai ocorrer isso. É porque o seu organismo, seu corpo
não assimilou, não aceitou direito e desequilibrou, não é? Ninguém trabalha para me marchar ré, não. Pois é. Então, pense nisso, que você mesmo pode tomar uma decisão, viu, Neymar? Você mesmo pode dizer, eu não vou para a Copa, eu vou ficar em casa, vou assistir em casa. Pronto, porque você vai dar oportunidade para o time que está sendo estruturado e não que você vai fazer uma falta e muito grande, mas compreender essa situação de que você pode sofrer uma contusão e você dentro desse time atual que a gente tem mais ou menos na ideia, você não vai ter um tempo de recuperação. Um jogador jovem seria muito melhor. Dizer que eles não têm experiência, não, nossos jogadores jovens hoje não são os mesmos jogadores jovens de 30 anos atrás, 40 anos atrás, quando se falava em infanto juvenil, lembra? O infanto tinha o dente de leite, tinha o infanto juvenil, nada disso. Hoje, jogador do infanto juvenil antigo é o jogador que explode, é o jogador que é o ídolo dos times europeus no próprio Brasil, como nós tivemos há pouco várias estrelas sendo vendidas, não é? Aí de São Paulo. Então, o futebol ficou muito competitivo, entendeu? Vou só encerrar para você de uma frase que o Zagallo falou e eu achei muito certo, porque o Zagallo já estava vendo esse processo, né? O falecido Zagallo. O Zagallo, brincando com o Pelé numa entrevista, né, no canal esportivo, ele falou, ele brincando com o Pelé, ele falou com o Pelé, Pelé, se você fosse jogar hoje, se você tivesse que jogar hoje, aquele futebol que você estava jogando, que é o melhor do mundo, você não entrava nem na reserva. E o Pelé contestou, ele, mas por que nem na reserva? Porque o preparo físico é outra coisa hoje em dia, né? Então, quer dizer, ele estava correto, né? O preparo físico hoje é praticamente tudo. Agora, encerrando aqui, eu quero falar uma opinião dentro desses três jogadores que empobrece muito o Brasil. Pode ser que vocês não vão concordar comigo, por causa que todo brasileiro gosta de fazer uma festinha, não é? Depois que marca um gol. Mas vejam vocês, é triste, na minha opinião, é triste ver o Hendrix e o próprio Vini marcar um golaço que eles marcam, e vão lá para a beira do campo e ficam assim, ó, metralhando a torcida. Fazem assim com a mão, metralhando a torcida. Eu acho isso uma coisa absurda, né? Se o Vini gosta de dançar, ok, desde que ele respeite, né? Desde que ele respeite. Agora, e não menosprezar a bandeira de outro time, mas ficar só virando o corpo, girando, correndo, girando de alegria, mas com a mão como se estivesse com a arma, isso empobrece demais a imagem do Brasil, viu, gente? Na minha opinião. Isso é onde que eu falo, isso é uma falta de produtividade, porque muito economista gosta de casar, agora estou indo para a área que eu gosto muito, que é a economia, né? Muito economista gosta de casar a produtividade com uma eficiência dentro de uma fábrica, por exemplo, né? Ou dentro de um escritório, seja o engajamento que tiver, mas tudo está correndo perfeitamente, está tudo no eixo, as engrenagens estão funcionando 100%, pode produzir uma produtividade perfeita, não é? Mas no futebol, também a produtividade, na minha opinião, começa a marcar por aí. Porque o futebol hoje é propaganda, gente. É publicidade purinha. Olha com vocês como é que os canais de mídia esportiva só crescem no Brasil. E muita gente que há pouco tempo nem era, não fazia nem áudios, hoje tem até canais de comunicação esportiva, estão mandando bem, não é? Então, e eles passam a propaganda financia, não é? A propaganda financia os clubes, correto? Então é muito importante um jogador deixar de metralhar, porque quando ele faz isso, ele está pondo o nome daquela equipe para baixo. Ele está mostrando que ele tem um processo de marginal na cabeça. Ele é agressivo. É uma atitude
de moleque de rua, não é? De gente bandida, gente perigosa. Então, não estou dizendo que eles vão chegar lá e ficar jogando florzinha, beijinho para o público porque marcou um gol. Não, pode fazer a sua comemoração, pode deitar no chão, pode gritar, pode fazer da forma que quiser, mas metralhar não. Isso aí ele está eliminando o ser humano. Ele está mostrando que ele pode eliminar um ser humano. Isso aí uma produtividade negativa para a empresa que está financiando o time, para o time, para a torcida. A torcida pode ficar constrangida com isso, não é? A gente gosta tanto que o jogador, ele marca um gol e vem ficar fazendo com a arma metralhando. Isso não é uma manifestação, não é? Isso é uma síndrome de ódio, não é? É isso que eu vejo. Muito obrigado, se vocês escutaram até aqui. É o meu primeiro comentário esportivo. Se vocês gostaram, dê um joinha, dê um clique, leva uma mensagem para o YouTube levar a mensagem para frente, quem sabe, não é? Isso pode chegar no Neymar e ele ficar consciente e ele mesmo pôr um basta nessa politicagem que está vendo sobre ele vai ou não vai para a Copa. E de uma forma também chegar no Hendrix para ele e no Vini, para eles dois pararem de ficar metralhando. Isso, o Brasil ganha muito com isso, viu, gente? Vão falar que nós jogamos bonito na Copa, que vai estar chegando, e que os nossos jogadores são jogadores assim que têm uma personalidade fantástica, são um jeito de um ser humano muito bom. Isso é muito importante para o Brasil. Tá? Um abraço. Obrigado.